pessoal, estamos chegando aqui em nosso canal NCTV News, nosso Notícia e Companhia, já graças a Deus respeitado, conhecido em todo o nosso país, através da internet, alcançando vários locais no mundo. E eu quero agradecer o carinho e a atenção. E para você que ainda não nos entende, não compreende, em breve novidades com relação até a possibilidade de você participar conosco também. Mas no programa de hoje vamos falar um pouco mais sobre saúde. Trouxemos aqui um amigo, um profissional acima da média, um cardiologista, e comenta-se muito, né, que hoje, dados, não sei se são precisos, mas cerca de 17,5 milhões de pessoas, cerca de 31% das mortes no mundo são por problemas cardíacos. Então veja a importância que deve se dar a um acompanhamento, a vários cuidados para o seu dia a dia com a saúde, e o coração não pode ser esquecido jamais. Por isso trouxemos aqui o Dr. Luiz Fernando Gomes da Silva, cardiologista profissional de muita experiência, que vai nos ajudar a construir exatamente essas informações. Doutor Luiz, obrigado pela presença conosco. É sempre um prazer conversar com quem conhece, com quem tem essa facilidade de expressar e falar sobre algo que é tão importante, que é o nosso coração. Obrigado, Edu. Obrigado, Paulo, pelo convite. Estou aqui à vossa disposição, à disposição de todos, para responder assuntos que eu acho de extrema importância sobre as doenças cardíacas, as doenças cardiológicas, e estou apto a respondê-las se for o caso. É isso aí, Paulo. Obrigado também pela presença. Nosso querido Paulo Eduardo Costa, ele que é um expert em vários assuntos, está sempre conosco, comentando, analisando e fazendo sempre intervenções inteligentes. Paulo, quando nós falamos de cuidados que nós temos que ter com a saúde, o coração é o primeiro que nós pensamos, né? E quando a gente ouve um dado como esse, 17,5 milhões de pessoas morrem em decorrência de doenças cardíacas ou problemas no coração, isso assusta. Assusta muito, eu acho, até em função das circunstâncias que nós vivemos hoje, porque os problemas cardíacos, eles vêm aumentando em função da nossa má alimentação. A gente tem consumido por demais gordura na alimentação. A gente no dia a dia nota que o nosso regime alimentar foi se adaptando de maneira até equivocada, eu acho, aos tempos modernos, né? Aquela rápida refeição, ninguém se preocupa, não há mais o alimento natural. É raro, é muito difícil você encontrar um alimento orgânico hoje, onde você tem uma segurança. E esse excesso de gordura, isso me lembra que até no domingo eu fui jurado de um concurso de beleza, e saí às pressas e falei, vamos passar numa rede de lanchonete de fast food. E aí eu lembro que, comendo aquele sanduíche, eu dizia, meu Deus, eu estou comendo gordura quase que pura, né? Que é uma coisa que é saboroso, porque a gordura tem o sabor, sim, mas ela me ajuda a entupir as coronárias, etc, etc. E que sabe lá Deus, se eu não me cuidar, e se eu não tiver uma dieta adequada, se eu não praticar exercícios regulares, né, eu corro muito risco de ter algum problema muito sério. Esses dias um amigo, até curiosamente, aproveitar a presença do doutor aqui, disse que começou a sentir um leve formigamento nos dedos e no braço esquerdo. E eu disse a ele, corra para um pronto-socorro, que você pode estar tendo um sintoma de infarto. Estou errado? Não. Formigamento, que acontece nas extremidades, eles têm várias características e podem ser decorrentes de várias patologias, né? O infarto do miocárdio ou angina do peito, ela pode cursar com dor no peito, mas também com esse sintoma de formigamento. Normalmente num dos braços, braço esquerdo, mas podendo ser também em ambos os braços, os membros superiores. Mas assim, o formigamento ele pode ser decorrente de outras situações. Por exemplo, é um sintoma clássico de um AVC, acidente vascular cerebral, em que a pessoa pode cursar com formigamento num lado do corpo, às vezes no membro superior e às vezes no membro inferior, e às vezes cursando com esse sintoma, com esse quadro de AVC. A própria crise hipertensiva, isto é, o indivíduo está bem, sua pressão controlada, mas de repente ele tem um momento que a pressão sobe subitamente. Um dos sintomas pode ser também os formigamentos nas extremidades. Claro que formigamento também, em grande parte das vezes, é decorrente de um problema neuromuscular. Por exemplo, um problema de coluna, um problema que o pensamento dos nervos que vem para os membros, eles podem provocar esse sintoma de formigamento. Então, o que a pessoa tem que fazer? Como você disse, ir para o pronto-socorro, porque é ali que o médico vai fazer o exame, vai fazer a avaliação, e ali ele tem condição de orientar um diagnóstico. Doutor, o senhor falou agora há pouco de uma coisa curiosa. A população que nos assiste, as pessoas que estão nos vendo, pressão arterial. Eu nunca consegui entender muito bem qual é a diferença que tem que ter a sistólica e a distólica, não é isso? Diastólica. Normalmente, alguém diz assim, olha, você está com 15 por, sei lá, por 13, está alta. Como é que é isso? Como é que é dosímetro para o povão? É uma linguagem popular. O que seria o ideal, por exemplo, hoje, de uma pressão arterial? Isso. Então,
As diretrizes mundiais e internacionais, e as brasileiras seguem isso, eles definem como pressão ideal 12 por 8, 120 por 80 ou 12 por 8. Mas assim, a gente considera o indivíduo acima de 13 por 8,5 já apontando para ser hipertenso. Então, esses são os níveis atuais que a gente considera para classificar o indivíduo como sendo hipertenso ou não hipertenso. A meta é chegar aos 12 por 8 sempre. Se tiver 13 por 8, tá boa? Tá boa, claro que tá boa. Sim. Se o indivíduo está com 14 por 8, tá boa? Tá boa. Depende da circunstância que a pressão é verificada. E que ponto a pessoa chega a desmaiar quando a pressão está muito baixa? Porque acontece o inverso disso, né? Tem o pico de alta pressão arterial e depois a baixa. Normalmente, em que ponto que a pessoa... Isso é muito individual, porque tem pessoas, principalmente mulheres jovens, que cursam com pressão baixa, né? Tipo 11 por 7, 10 por 6, 9... Isso é normal para ela. Desde que essa pessoa não esteja sentindo nada, não tenha nenhum sintoma, esta é uma pressão normal dela. Naturalmente, para essa pessoa chegar ao desmaio, a pressão tem que cair bem abaixo disso. Agora, tem outras que têm habitualmente uma pressão de 14 por 8, 13 por 8, e se essa pressão vem a 9, com certeza ela vai sentir um mal-estar súbito decorrente disso. Então, é muito individual. A questão dos sintomas, né, que a pessoa pode sentir, eu vou usar aqui uma imagem, tinha amizade por ele até, o ex-presidente da Câmara de Santos, Marcos de Rossi, é uma cena que me chamou muita atenção na televisão, numa inauguração, se não me falha a memória, na Zona Noroeste, e ele apalpava, né, os ombros, que é o sintoma do quê? Na dor que sentia nos ombros, né? E naquele momento alguns amigos, uma pessoa, não, tem que ir para o hospital, que isso pode ser um sintoma de alguma coisa. Não, é apenas dor muscular e não sei o que, e foi levado rapidamente. Infelizmente, naquele sábado veio óbito, em decorrência até estava infartando, né, doutor? Então, é um sintoma já, provavelmente, quando a pessoa está sentindo e está tendo ali o seu infarto a caminho. Com certeza. O sintoma mais clássico do infarto é a dor no centro do peito. No centro do peito. É uma dor em aperto que a pessoa sente, como se estivesse estrangulando o tórax da pessoa, que pode ser localizada, mas também pode ter suas irradiações. Ela irradia. A irradiação mais comumente do infarto é do membro superior esquerdo, do braço esquerdo, mas pode ser em ambos os membros superiores. Como também pode ser no queixo. Se você tem uma... No queixo, no mento. Se você tem uma dor no centro do peito e essa dor irradia para o queixo, sai correndo porque é um sintoma de angina ou até de infarto, tá certo? Esse sintoma que você citou do ex-presidente da Câmara, de sentir dor nos ombros, não é um sintoma comum de se observar. A não ser que ele estivesse sentindo já um outro tipo de dor, mas a mais importante fosse essa. Então, às vezes, ele podia estar sentindo uma dor menos importante no peito, mas aqui chamou mais atenção foi essa. Ou até, o que acontece com as pessoas? Negam. É isso que tirou aqui da boca. Ela nega que tenha, ela passa algum problema. E ela passa, às vezes, até conviver. Ela tem aquele sintoma alguns dias, não, isso aqui é normal, e ela nega. E ela nega. Ela não quer aceitar que isso possa ser algum problema cardíaco. Talvez foi o que aconteceu com o ex-presidente, achando que fosse uma dor muscular, que podia ser. Sim. Poderia ser. Mas podia ser uma crise hipertensiva. Para isso existe um profissional que vai te dizer... Tem que se socorrer. A pessoa tem que ir se socorrer na hora, porque realmente pode ser um infarto. Nós, seres humanos, temos isso, a acomodação de procurar. Objetivamente, é o entupimento de uma artéria. Esse que é isso. Nós temos 3 artérias principais no nosso coração, são chamadas artérias coronárias. Sim. Quando ocorre o entupimento, por que ocorre o entupimento? Por depósito de gorduras, não é? Então, esse depósito de gordura na artéria, se chegar a fechar completamente, ou obstruir completamente a artéria, uma determinada região do músculo do coração vai morrer. Isto é um infarto. E como é que repercute? Repercute nos sintomas de dor no peito, repercute o indivíduo apresenta suores frios, sudorese, o indivíduo pode apresentar náuseas, vômitos. Esse comemorativo de sintomas são sintomas muito importantes para definir que o cara esteja apresentando um infarto. Então, o entupimento de 1, ou de 2, ou de 3 coronárias pode levar a essas situações de angina, que é a dor que o indivíduo apresenta, não necessariamente infarto, ou infarto. E que nós chamamos de infarto fulminante, por exemplo, doutor. O que acontece nesse caso? Por exemplo, é uma artéria que entope as 3 ao mesmo tempo ou alguma obstrução mais grave que faça com que... Isso, a obstrução é sempre grave porque é o fechamento da artéria. Mas por que o indivíduo morre? Não é porque fechou a artéria. É porque a região do músculo cardíaco, que não está recebendo sangue naquele momento,
está morrendo, ela é suscetível a uma coisa que a gente chama de arritmia. Por exemplo, a fibrilação ventricular. É um tipo de arritmia fatal. É isso que mata o cidadão. Porque tem indivíduo que entope a artéria e não morre. Claro, grande parte das pessoas socorrem. Conheço alguns casos que isso aconteceu e não morreu. E não morreu. E o que acontece nesse caso do infarto fulminante? Não é, claro que a causa foi o fechamento da artéria, mas digamos, o responsável pelo óbito é a fibrilação ventricular, que é uma arritmia fatal. A maioria das vezes é isso. O que a gente até nota, por exemplo, se nós pegássemos aqui, teríamos que fazer vários programas, mas se você pegar um profissional qualificado como o Dr. Luiz Fernando, você vai falar do infarto, aí a doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, arritmia, que a gente citou agora, doenças valvárias, pericardite. O que vem a ser pericardite? Que muita gente comenta e não sabe nem o que é. Isso. Pericárdio é a membrana que envolve o coração. Como tem a pleura que envolve os pulmões, como tem o peritônio que envolve os órgãos, os intestinos, os órgãos do abdômen. E no caso do pericárdio, o que acontece? São duas membranas, né? E dentro dessas membranas corre um líquido virtual, que não é perceptível, não é medido, não é dosado, não é nada. Se ocorrer uma inflamação desse pericárdio, por exemplo, por um vírus, né? Se ocorrer uma inflamação disso, vai haver um atrito, porque é um processo inflamatório dessas membranas, ocorre um atrito de uma membrana do pericárdio com a outra. E isso pode provocar o quê? Principal sintoma, dor no peito, e que pode confundir com infarto. Então é um diagnóstico diferencial. E aí o bom profissional, ele consegue distinguir... Pela ausculta do coração, você colocando o estetoscópio no seu peito, o profissional, ele já tem condição, nem sempre, mas tem condição de ouvir um ruído diferente. E esse ruído diferente é característico desse atrito e, portanto, de uma inflamação do pericárdio. Olha aí, Paulo, e muitas vezes as pessoas... Por isso que a gente diz que é essencial, né? Você procurar. Se você tiver um plano de saúde, ótimo. Se você não tiver, mesmo seja na rede do SUS ou na sua cidade, no sistema, existem muitas cidades do interior do país que têm um bom atendimento médico prestado por prefeituras. Então, procurar um profissional da área, porque as doenças estão aí. A gente pode até debater o seguinte: você tem, por exemplo, diabetes? Eu não tenho nenhuma doença. Você não vai ao médico. Não sinto nada? Exatamente, não sinto nada. Eu até costumo dizer o seguinte: e aí você tem... Não, eu não estou sentindo nada. Se você não estiver sentindo nada, você já morreu. Porque é humanamente impossível a gente não sentir nada. Você der um beliscão aqui do turista, ele vai sentir alguma coisa. A gente sempre sente algum desconforto, né? Uma dor de cabeça, alguma coisa. Então, quando você fala controlar o colesterol, prevenir e controlar o diabetes, prevenir e controlar a hipertensão, não fumar, praticar exercícios físicos, adotar uma dieta saudável, não é nada de exagero. Não, isso tudo são chamados fatores de risco para doenças cardiovasculares. Você falou do infarto. O que provoca o infarto? O entupimento da artéria coronária. O que eu falei? Disse que era um entupimento decorrente do acúmulo de placas de gordura dentro das artérias. Ora, que gordura é essa? É o tal do colesterol. Sim. Nós temos o bom colesterol e o mau colesterol. O mau colesterol, que é o LDL colesterol, é esse que vai lá na artériazinha entupir, vai se depositar e vai permitir a formação de um coágulo dentro da artéria e, portanto, propiciar o infarto. Ou seja, a orientação médica faz com que a pessoa, através de um exame de sangue, possa corrigir a sua alimentação, reduzir esse nível de colesterol, né, para níveis aceitáveis, para que tenha uma vida saudável. Hoje, sem dúvida, e hoje o que se é orientado é que pelo menos uma vez na vida o indivíduo vá fazer essa avaliação, mesmo já aos 20 anos de idade. Por quê? Hoje nós temos crianças com 5 anos de idade com colesterol alto. Como é que descobre isso? Só fazendo exame, porque a pessoa não sente nada. Então, a idade para se tomar os devidos cuidados deve começar a partir de quando para se procurar um profissional, um cardiologista? Teoricamente, os pediatras deveriam, já que fazem exames periódicos e tudo mais, deveriam solicitar um colesterol, uma glicemia, que é para avaliar se a criança já tem ou não. Porque não tem como descobrir se não fizer o exame. Tá certo? Então, já a partir dos 5 anos de idade, seria interessante que isso acontecesse. No indivíduo adulto, a partir dos 20 anos. E, principalmente, se o indivíduo tiver o quê? Fator hereditário. Já teve um pai que faleceu aos 50 anos de idade, de morte súbita, que pode ter sido infarto. Já teve um tio que faleceu também precocemente, de morte súbita. Ou um parente que já teve próximo, que já teve infarto, já teve alguma doença coronariana, ou teve um AVC.
esses descendentes, eles têm que obrigatoriamente procurar um médico para fazer essa avaliação, como você citou. Há uma tendência hereditária nesse procedimento ou não? Total. Esse é um dos fatores que a gente chama de fatores primários, fatores de risco primários, não removíveis, porque o indivíduo já nasceu, não tem jeito, né? Sim. Então, ele tem a hereditariedade é sim um fator importante para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares ou cerebrovasculares nos descendentes. Que interessante. Quando o apresentador aprende, isso é muito oportuno. Mas é importante. Né? Agora, quem está lá nos assistindo está aprendendo tanto quanto a gente. Sim. E o doutor tem uma linguagem muito simples e gostosa de se escutar, porque não é muito didática e fácil de entender. Eu vou confidenciar algo para o Paulo aqui, né? Estamos próximos para você em casa. Quando eu vou ao consultório do Dr. Luiz Fernando, é assim, ele me dá toda a atenção, mas 20 minutos é de consulta porque eu interrompo a consulta e 40 minutos é de perguntas porque você aprende. Claro que eu estou longe de ter a capacidade técnica de um profissional como ele, mas é impossível, humanamente possível, não sair do consultório com noções. E eu vou lhe ser sincero, bem franco, eu tinha alguns problemas que eu não os tenho mais, estão controlados, devo a ele. Porque é assim, não sou eu que tenho que definir o que eu tenho que fazer, eu tenho que seguir o que o profissional diz. Claro. Então, quando você faz a avaliação, é gostoso. Por exemplo, eu fiz recentemente o teste ergométrico. Aí você faz o teste ergométrico, aí você leva no profissional e fica rezando ali atrás da mesa mesmo. A expectativa. É aquela história de saber o que vai acontecer, né? Aí o profissional olha para você assim, meio atravessado, e fala, lá vem chumbo, né? Uma coisa, olha, você fez o seu melhor teste ergométrico, pronto. Você já o profissional faz um tipo também. Mas tem que fazer, sabe o que acho que tem que fazer? Seria muito automático, falar, você está muito bem, parabéns, olha, passe bem, volte daqui a uns 6 meses. Seria fácil. Daria confiança demais até, né? O paciente, ele tem que ter a convicção, ele tem que ter naquele momento a certeza de que o que ele está fazendo então está certo. Então ele se motiva a fazer. Como andar, eu criei o hábito agora, não paro mais. Eu ando bastante, criei esse hábito de andar bastante. Talvez essa padaria saia ganhando com isso. Mas é importante, porque eu sinto o organismo responder da seguinte maneira, eu tenho mais vontade de fazer as coisas, eu me sinto mais apto. Então, sem dúvida. E aquele, a saúde responde. Aí quando a gente vai falar mais sobre esses outros temas, nessa primeira parte do programa, reunindo aqui o cardiologista, Dr. Luiz Fernando Gomes. Quantos anos de experiência, Dr. Luiz? 41. Não perguntei a idade. É só somar mais uns poucos tempos aí, você já vai saber minha idade, mas é 41 anos. 41 anos. Paulo, 41 anos é quase a minha idade. Puxa, quer dizer, só uma experiência aí que... Você está velho, hein? Você é jovem. Não. Eu falei quase a minha idade, eu tenho um pouco mais aí, né? Mas você veja que são 41 anos. E o doutor Luiz Fernando é aquilo ali. Ele no dia a dia, ele esteve à frente, todos acho que residem aqui na Baixada vão lembrar, né? De um instituto que fez um nome importante, que era o Sancor, uma referência em cardiologia da região. Junto à própria Santa Casa de Santos, que ainda hoje é uma referência da nossa Baixada. Pena que os nossos governantes esqueçam, né, que a população pode ser às vezes desligada, uns são mais tontos, outros nem tanto, né, mas não dá para tapear ninguém, né? As pessoas sabem que saúde é uma coisa que não dá para brincar, é sério, e a gente vê que não se tem programas sérios, e quando se tem programas sérios, algumas pessoas brincam. Mas a gente vai encerrar essa primeira parte, a gente volta na outra parte, segunda parte do programa, Notícias Companhia, aqui pela INCTV News, falando a respeito disso e outros temas, e também como você vai fazer para se cuidar, né? E quando a gente faz assim, dê o seu like, o seu joinha, como você queira, né? Se inscreva e aproveite, diga lá. Pergunte para o Paulo tal assunto, pergunte ao doutor tal assunto. A gente vai providenciar essas pautas para vocês e colocar. Eu quero agradecer inúmeros, né, pedidos, e eu já disse aqui, eu vou repetir. Quiser mandar elogio para mim, maravilha. Quiser criticar o Paulo, fique à vontade. Está aberto aqui, não tem problema nenhum. Eu volto daqui a pouco. O Espaço Sicom, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13 3326 3083.